estou aqui hoje com Carlos André, analista de valores imobiliários. Antes de falar sobre o assunto da certificação de analista, vocês me pediram aí no último vídeo sobre certificações, ele vai se apresentar e depois a gente entra aqui no assunto de fato do vídeo. Então, André, se apresenta aí pro pessoal. Olá pessoal, meu nome é Carlos André, eu sou analista CNPI pleno registrado na APIMEC, sou formado em contabilidade, obtive minha graduação em 2012 e desde lá comecei a estudar na área de finanças e contabilidade com MBA, mestrado e agora estou finalizando também o doutorado na área de contabilidade. Eu obtive minha certificação de analista em 2012, depois de ter realizado duas provas, CNPI para analista fundamentalista com o conteúdo brasileiro e o conteúdo global que trata de finanças e contabilidade. Agora, no início de 2019, eu finalizei a minha formação como analista CNPI e obtendo também o certificado de analista técnico. Então, sou analista pleno e tenho autorização para realizar análises de valores imobiliários tanto pela escola fundamentalista quanto pela escola técnica. Se vocês não conhecem o que é análise fundamentalista, análise técnica, lá no TC School, vai estar o link aí disponível para vocês na descrição, nós temos alguns textos falando sobre análise fundamentalista e análise técnica. O objetivo hoje aqui não é dar uma aula de análise fundamentalista nem técnica, é falar sobre as certificações em si, mas vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas do trabalho do analista. Então, André, você pode me falar um pouquinho para o pessoal também sobre como é o dia a dia de um analista fundamentalista, principalmente que é a sua principal área de atuação? O que é que você faz, o que é que você lê, o seu dia a dia de análise, como é que funciona? Bem, o analista dorme preocupado com o dólar e acorda preocupado com algum tweet do Trump ou do Bolsonaro. O trabalho do analista começa com a demanda de clientes por opiniões sobre determinados ativos. Pode ser que o cliente esteja interessado em adquirir algum ativo ou saber se deve manter ou vender o seu ativo. As recomendações do analista são pautadas em 3 decisões: compra, manutenção ou recomendação neutra e venda de ativos. O objetivo do analista é fazer com que o cliente obtenha ganhos no curto ou no longo prazo, dependendo da sua perspectiva de preço e valor sobre determinado ativo que o cliente esteja interessado. No caso específico de ações, o início do monitoramento se dá quando eu começo a conhecer o negócio em que a empresa opera. Há vários setores de empresas listadas em bolsa, setor imobiliário, setor de commodities, varejo, automobilístico. Eu tenho que entender parte relevante de como funciona esse negócio para a empresa. A partir daí, eu começo a tecer alguns modelos de precificação do ativo negociado, normalmente ações, a partir de alguns modelos Esses de modelos precificação. são no Excel? Você A modela a ideia no Excel? a maior parte é no Excel, mas eu utilizo também programação em R para coletar dados de maneira pública. Se eu não tiver alguma base de dados à disposição, eu tenho o software R, que ele faz essa coleta de parte das demonstrações financeiras das empresas. Depois dessa análise detalhada do ativo ou ativos, pode ser também informação de carteiras para investimento, é elaborado um relatório de análise, que a escrita dele vai depender do perfil do investidor. Tem investidores que têm conhecimento apenas básico no mercado financeiro, muitos investidores começaram a operar apenas esse ano, então a linguagem tem que ser um pouco mais acessível. E tem também perfis de investidores que estão há anos operando no mercado, já têm bom conhecimento sobre a análise fundamentalista, sobre algumas métricas de avaliação de empresas, fluxo de caixa descontado, EBITDA, custo de capital próprio de terceiros. Aí, dependendo do perfil do investidor, eu posso fazer um relatório mais superficial ou mais avançado. Sobre essa questão de fluxo de caixa descontado e EBITDA, essas métricas, também tem no TC School vários textos nossos já falando sobre isso. Quem não conhece ainda esse tipo de terminologia, vai lá no nosso site, está aqui na descrição do vídeo, você vai aprender sobre isso gratuitamente. Então, a partir dessa primeira recomendação de um ativo, que pode ser compra, manutenção ou venda, a monitoração desse ativo continua. Pode ser que eu tenha recomendado, um exemplo, recomendar a compra de um ativo, o investidor pode adquirir esse ativo e depois ele vai querer um acompanhamento desse ativo. Para recomendação de compra, normalmente o preço do ativo está abaixo do seu valor justo, então a probabilidade maior é que o preço desse ativo suba para alcançar o valor justo, de acordo com a realização das premissas que eu utilizei no modelo. Então o acompanhamento continua. Dependendo das mudanças no preço ou de alguma atualização no modelo, eu posso mudar essa minha recomendação inicial de compra para manutenção
quando eu vejo que o preço do ativo está mais próximo do valor justo, que talvez não haja tanta assimetria para que o investidor obtenha um ganho, ou posso até realizar recomendação de venda, quando eu vejo que ou a empresa perdeu fundamentos que sustentem aquele valor justo, ou a sua cotação disparou de um modo que dificilmente ela vai ter alguns projetos para justificarem essa precificação. Então, para acompanhar esses ativos monitorados, eu acompanho muito as notícias econômicas, principalmente setoriais desses ativos, além de fatos relevantes divulgados pela empresa que tenham influência sobre os seus negócios. Notícias, por exemplo, sobre projeções de PIB, de inflação, de taxa de juros, que têm influência nos negócios da empresa, notícias setoriais, consumo interno. Dependendo da empresa, eu posso precisar ver cotação de dólar, se ela exporta, se ela importa, como isso altera os negócios da empresa. Algumas empresas, por exemplo, têm negócios fora, muitas empresas com subsidiárias na Argentina, nos Estados Unidos, que são afetadas pela variação cambial. Beleza, agora falando sobre a certificação de fato, a CNPI, o cara que quer ser profissional do mercado e quer tirar essa certificação, o que é que ele pode fazer exatamente? Quais são as funções que ele pode exercer? O analista CNPI ele está habilitado para realizar recomendação de investimentos. Recomendação de investimentos diz respeito a emitir uma opinião sobre determinado ativo. No caso, analistas CNPIs eles estão habilitados a tratar de títulos e valores mobiliários, que incluem ações, derivativos, renda fixa e até fundos de investimento e fundos de investimento imobiliário. Essas recomendações podem ser de compra, manutenção ou venda de determinado ativo. E é importante diferenciar a atividade de recomendação da atividade de gestão. Analistas CNPI eles estão habilitados a recomendar, eles não podem fazer a gestão ativa do portfólio de algum cliente, seja, por exemplo. Você, como CNPI, não pode, você não pode pegar meu dinheiro, por exemplo, e gerir ele, fazer as operações no meu nome. Isso não é possível. Teria que ser um gestor para fazer isso. Isso não é possível. Quem faz esse tipo de serviço é o gestor habilitado com a certificação ZGA. E se alguém estiver pensando que pode tirar o certificado CNPI e depois a certificação CGA para trabalhar nos dois... Nas duas pontas não dá. Não pode. A CVM proíbe que o analista de investimentos ele tenha outra função no mercado financeiro, incluindo gestão de ativos ou também trabalhos como agente autônomo de investimentos. Ele tem que escolher em que ele quer trabalhar. Inclusive nós tivemos um vídeo, o primeiro vídeo sobre certificações, nós falamos aqui sobre agentes autônomos. Quem ainda não assistiu, vai aqui na nossa playlist de vídeos no nosso canal Traders Club, lá vai encontrar um vídeo sobre isso. E com relação aos custos, André, quais são os custos envolvidos para a pessoa que quer se tornar analista CNPI? Qual é o custo de inscrição na prova? Depois que passa na prova, ele tem que pagar uma anualidade, uma mensalidade, uma trimestralidade? Como é que funciona isso no CNPI especificamente? Para que um profissional seja registrado como analista CNPI, ele tem que passar em no mínimo 2 provas ofertadas pela APMEC. A primeira prova, que é geral para qualquer escola que o analista pretende exercer a análise, é a prova de conteúdo brasileiro, chamada de CB. Atualmente, a prova de conteúdo brasileiro está custando R$ 610 para ser realizada, para aqueles profissionais que não são associados à APMEC. Depois dessa primeira prova de conteúdo brasileiro, para o candidato, há a opção de realizar ou a prova de conteúdo global 1, que trata de analistas fundamentalistas, ou a prova de conteúdo técnico 1, para analistas técnicos. Depois que o profissional passa em pelo menos uma dessas 2 provas, após ter realizado o exame de conteúdo brasileiro, então ele já pode ser habilitado a exercer a profissão de analista, depois de mandar alguns documentos para a CVM. Nessa questão do prazo para envio dos documentos, é importante lembrar que você tem até 1 ano para poder fazer a solicitação dessa documentação, né? No meu caso, por exemplo, eu fiz as provas, passei e perdi esse prazo aí, por isso que eu não tenho a minha carteirinha de analista fundamentalista. Eu passei nas provas e não enviei os documentos a tempo. Eu não queria ser analista e depois eu disse, vou tirar a carteirinha, vai que eu preciso um dia. E aí eu não tenho mais prazo para isso. Essa é uma questão importante de se falar. Então, depois que o analista passa nas provas, ele tem 12 meses para enviar a documentação para a APMEC, corrigindo, não a CVM. Essa documentação é praticamente diploma de curso superior ou tecnólogo reconhecido pelo MEC.
Se passa desses 12 meses, então o candidato tem que realizar os exames de novo. Então fica a dica para você realizar seu exame de novo. E tem que pagar tudo de novo. Isso. Um detalhe importante é que muitas certificações elas não exigem diploma de ensino superior. Nada de analista precisa ter. Então, por exemplo, para ser agente autônomo você não precisa ter formação superior, mas para analista precisa. Então, quem quer ser analista tem que ter um curso superior. Então, precisa ter isso em mente. O analista ele pode até começar a certificação como formando, só que depois de obter a aprovação nas duas provas, ele tem até os 12 meses para enviar essa documentação. Então, ele pode começar o processo de realização dos exames antes de formado. Após o processo de aprovação, onde o candidato passou nas duas provas e já conseguiu enviar seus documentos para a APMEC, ele se torna analista credenciado. Ele tem que pagar uma taxa de credenciamento no valor de R$ 239, onde ele se torna habilitado a realizar recomendações de investimentos. Depois desse credenciamento inicial que ele pagou R$ 239, tem que pagar de novo ou ele só paga uma vez na vida e nunca mais paga a APMEC e continua como analista para sempre? Há o pagamento de uma taxa trimestral, também no valor atual de R$ 239. Então ele continua sendo monitorado pela APMEC e por essa monitoração e pelo benefício de ser analista, para poder exercer a profissão, ele paga essa taxa. O analista, após o credenciamento, ele tem um prazo de 5 anos para renovar a sua certificação. Nesse prazo, ele pode se licenciar da atividade de analista, onde também ele se torna isento da trimestralidade, só que nesse caso ele não pode realizar recomendações de investimento nesse período. O prazo para renovação após o credenciamento é de 5 anos. O analista pode renovar tanto por meio de prova, que chama-se conteúdo de reciclagem, ou por meio do programa de educação continuada, onde ele tenta fazer parte de eventos, pesquisas e várias atividades acadêmicas e profissionais. Mas para esse credenciamento, para a renovação do credenciamento, o período licenciado não é contado. É como se eu comecei credenciado com 5 anos, só que eu tirei 3 de licença. Então, Ele dá uma pausa no período. Isso, esse período de 5 anos se transforma num período de 8 anos para que eu realize a renovação. Se o cara ficou 3 anos licenciado, não conta. Não conta, certo. Isso. E o licenciamento é um período que não quero mais trabalhar como analista, então eu posso ficar 3 anos parado e aí não paga a trimestralidade. Digamos que você quer ter umas férias. Ou trabalhar em outra área, ou sei lá, o cara vai trabalhar como gestor, depois quer voltar como analista, então ele meio que interrompe o licenciamento funciona dessa forma. Exato, sem perder a certificação. Beleza, entrando agora nas questões das provas específicas de fato de analista fundamentalista, analista técnico, o que é que cai na prova, para fundamentalista primeiro, vamos falar primeiro dela, e o que é que você recomendaria para uma pessoa que quer se preparar para essa prova? O que é que ela deveria estudar para fazer? A prova é fácil, é difícil, como é que é? Então, antes de tudo, seja a certificação de analista fundamentalista ou técnico que o candidato tem interesse, ele tem que fazer a prova de conteúdo brasileiro. Na prova de conteúdo brasileiro, existem questões sobre o sistema financeiro nacional, economia, governança corporativa. Todas as 3 provas têm a mesma quantidade de questões, 60 questões, e para ser aprovado em cada uma, o candidato tem que acertar pelo menos 70% das questões, o que dá 42 questões. Essa prova de conteúdo brasileiro ela é muito parecida com a prova de concurso de banco, né? Isso, tanto concurso de banco como para a certificação CPA básicas. 10, CPA 20. Então, quem quer estudar para a prova, uma boa ideia para encontrar questões é pegar questões de CPA 10, CPA 20 Isso. E de concurso de banco, né? As questões são bem parecidas, a maior parte do conteúdo é bem parecido. Isso, são bem similares essas questões. E na parte fundamentalista, o que é que cai e o que é que você recomendaria as pessoas estudarem mais? Na parte fundamentalista, há questões de 2 tópicos específicos, contabilidade e finanças aplicadas. Como eu sou contador, quando eu fui fazer a prova de analista fundamentalista, ainda lá em 2012, eu apenas fiz revisão do conteúdo com prova do exame de suficiência de contabilidade. Essa é uma dica muito boa. A prova é bem parecida com a prova do exame, né? Isso, exato. O conteúdo até um pouco mais superficial, porque para o analista ele não precisa aprender a fazer a contabilidade, mas prioritariamente entender o que é a contabilidade e o que é que o número representa. Exatamente.
E para a prova de finanças, eu utilizei como base o livro de Ross, de Administração Financeira. Também a APMEC ela disponibiliza uma bibliografia recomendada para todas as provas, tanto conteúdo brasileiro, como para conteúdo global 1, como para conteúdo técnico 1. Você é contador, então tirou bem tranquilo a prova, a parte de contabilidade e a própria parte de análise fundamentalista em si. No curso de contabilidade você já estuda muita coisa, né? Mas vamos considerar um público geral que não é formado em contabilidade. Com relação ao nível da prova, o nível é muito difícil, é fácil, é mediano? Como é que como é que você classificaria o nível da prova para um público geral que não é formado em contabilidade? Eu sou um pouco suspeito para falar porque eu não tenho base, porque eu sou contador, então a prova de contabilidade foi um ritmo fácil para mim. E finanças, na época que eu estava me preparando para a prova, eu estava fazendo um MBA em finanças, então foi tranquila para mim. Um ponto que eu acredito que é relevante para essa prova é porque é concentrado em poucos temas, então você tem que saber muito de poucos temas, isso é uma vantagem. Tem outras provas que você tem que saber muito de muitos temas, aí o candidato fica um pouco disperso sobre o que estudar. Bom, a prova de fundamentalista para você foi mais fácil pela formação em contabilidade, pelo MBA que está sendo feito na área de finanças, mas a de analista técnico eu imagino que tenha sido um pouco mais difícil, você tenha tido que se preparar um pouco mais, né? Então, o que é que cai nessa prova em geral? Como é que você se preparou e também o nível de dificuldade? Como foi isso para você? Para a prova de analista técnico eu tive um pouco mais de dificuldade, porque apesar de ser analista técnico, eu não exerço de forma profissional e não tenho tanta experiência com análise técnica. E depois, mesmo a bibliografia indicada pela APMEC, ela tem poucas questões que mostrem como é cobrado na prova. Ela tem uma ampla bibliografia em português, só que eu tive que fazer uso de alguns livros da bibliografia internacional para poder pegar algumas questões parecidas. Por exemplo, The Handbook of Technical Analysis, de Mark Lin, foi um dos livros que eu utilizei. Eu acho que teve alguns livros de 900 e algumas páginas, é um conteúdo bem denso, mas ele explica bastante coisa sobre análise técnica. Na prova é cobrado fundamentos da análise técnica, candlesticks, teoria Dow, ondas de Elliott e todo esse conteúdo básico para quem é operador da análise técnica clássica. Esse livro que você citou, ele de 900 páginas, ele também traz exercícios ou ele é um livro mais técnico mesmo? Sim, traz alguns exercícios, porque a minha dificuldade foi encontrar exercícios parecidos com os que são cobrados, porque a APMEC não disponibiliza questões de provas. Esse é um problema até para você entrar com recurso, né? Às vezes eles dão um prazo lá para a gente entrar com recurso, mas eu não sei o que foi que eu errei exatamente, qual era a resposta certa. Isso é bem difícil. Como é que eu vou entrar com recurso? Eu não sei exatamente o que é que eu errei. Isso é um ponto aí que é bem negativo para a prova. Eles têm um banco de questões que eles têm disponível, você se matricula na prova e eles selecionam meio que aleatoriamente lá algumas questões, mas acabam por esse motivo não disponibilizando as questões e isso dificulta os recursos. André, para finalizar aqui nosso vídeo sobre a certificação CNPI, você já recomendou vários livros aqui para o pessoal, alguns deles são voltados para a prova em si, e aí você teria alguma recomendação, tanto livros que você não falou ainda para a prova, para a pessoa se preparar para a prova, mas também para se preparar para a vida como analista. O que é que você tem como recomendação nesse sentido? Como base para análise de investimentos, eu recomendo aquele livro do Damodaran, Investment Valuation, ou Avaliação de Ativos, eu acho que é o título em português. É o livro mais completo que tem, que ele trata tanto da abordagem geral para a avaliação de empresas, a análise fundamentalista que eu utilizo, e também de alguns tópicos específicos. Empresas em caso de turnaround, que estão passando por dificuldades financeiras, e também empresas financeiras. Cíclicas, ele tem um capítulo no final do livro para cada tipo específico de empresa. Exatamente. Ele mostra algumas particularidades. E todos os outros livros do Damodaran tentam abordar alguns outros temas mais complexos. Tem o livro Mitos de Investimento, que ele traz algumas falácias do mercado financeiro, que ele tenta desmistificar essas falácias sobre questão de múltiplos, principalmente. Tem A Face Oculta da Avaliação, ou The Dark Side of Valuation, que ele trata alguns erros de precificação no mercado financeiro. A avaliação de startups, trata da crise da bolha da internet dos Estados Unidos também. São vários temas que a gente vê acontecendo hoje,
só que dificilmente a gente vai ter noção que está acontecendo naquele mesmo episódio narrado no livro. Esse livro é bem legal, mas se tivesse que investir em um livro da Moderna, Dark Side, o Narrative Numbers, que é um livro novo, o Investment Valuation, que aqui no Brasil é a avaliação de empresa, a avaliação de ativos. Você recomendaria qual desses para a pessoa que quer começar essa vida de analista fundamentalista? A Bíblia que eu considero é Investment Valuation. Ele tem mais ou menos umas 1000 páginas, é um conteúdo bem denso, então dá para você tirar muitos insights desse livro. Esse livro é bem legal, eu recomendo muito ele. Então é isso, André. Obrigado aí pela sua disponibilidade de vir aqui falar com o pessoal sobre a certificação. Tem um monte de gente pedindo esse vídeo aí, então acompanha o André nas redes sociais, vai estar aí disponível para vocês o endereço dele. E até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau.